As matérias da grande mídia são claras. Seria essa a volta de um dos maiores maus que a humanidade já enfrentou? A volta da peste negra? Antes de a gente falar desse assunto, desse mal terrível, que faz o Sungamonga parecer um resfriadinho, a peste negra, ela ficou marcada na história da humanidade. Há quem acreditava na época que aquilo ali era uma maldição, coisa do outro mundo, um ataque de demônios, até a mão de Deus pesando na humanidade. Mas havia aqueles que eram mais científicos e achavam que aquilo ali só poderia ter sido encomendado. Bom, como vocês sabem, Hollywood sempre gostou de mandar suas mensagens subliminares. Coisas que não podem jamais ser reveladas em público são ditas sem o menor rodeio, sem disfarçar nada, entregue de forma literal através das suas obras intelectuais. E no Batman Begins, ele enfrenta uma liga que o criou, chamada de Liga das Sombras. E lá ele revela claramente, nós já mostramos aqui, que eles assumem diversos eventos catastróficos que dizimaram milhares de pessoas, mudaram culturas, literalmente mexeram no rumo da humanidade. E eles assumem, fomos nós, sempre fomos nós que estávamos por trás disso. Vamos relembrar esse trechinho. Você vai destruir milhões de vidas. Só um cínico chamaria de vida o que essa gente suporta, Wayne. Crime, desespero. Não é assim que humanos deveriam viver. A Liga das Sombras combateu a corrupção humana por milhares e milhares de anos. Devastamos Roma, enchemos navios de ratos infectados, ateamos fogo em Londres. Toda vez que uma civilização atinge o auge da decadência, voltamos para restabelecer o equilíbrio. Gotham ainda pode ser salva. Dê-me mais tempo. Há pessoas boas aqui. Você defende uma cidade tão corrupta que nos infiltramos em cada nível da infraestrutura. Lá, no filme, como você viu, eles assumem e são chamados de Liga das Sombras. Não está muito longe da verdade. Aqui, nós chamamos de Senhores do Mundo. Para os não despertos, isso sempre vai ser motivo de riso. Ora, isso seria grande demais para ser verdade. Eu lembro quando o Monark tentava convencer um desses gados em um podcast, e o cara olhou para a cara dele e disse: olha, mas se for como você diz, aí ferrou, né? Não tem o que fazer. Então a gente vê com isso que a maioria prefere ignorar porque a verdade é dura demais. Se essa for a realidade, tudo que a pessoa tem de esperança até aquele momento, tudo que ela acreditava, ela vai se deparar que é mentira. E muitos não estão nem preparados fisicamente e mentalmente para aceitar uma verdade tão dura. Então eu quero agradecer aqui ao nosso querido irmão Ledson Santos Barros, um abraço forte para ele. E a matéria diz o seguinte, após 600 anos, peste negra voltou? O que se sabe sobre caso registrado de doença e possíveis riscos? Autoridades de saúde da região da Sierra Nevada, na Califórnia, nos Estados Unidos, declararam recentemente que o morador foi diagnosticado com peste, uma infecção bacteriana extremamente rara, geralmente transmitida por picadas de pulgas. Há quem dizia também que vinha dos ratos, ou talvez as pulgas dos ratos, mas enfim, muitas pessoas associavam também, antigamente, aos ratos. Até no filme foi falado ali, infectamos os ratos. Embora o caso ainda esteja sendo investigado, as autoridades acreditam que a pessoa que já se encontra em recuperação em casa pode ter sido picada enquanto acampava em Salt Lake Tahoe. A peste é tratável com antibióticos se detectada precocemente, mas sem tratamento adequado pode se tornar uma condição grave, segundo informações do jornal norte-americano The New York Times. Embora a maioria das pessoas associe a peste à pandemia medieval conhecida como peste negra, que matou milhões de pessoas na Europa, a bactéria Yersinia pestis ainda persiste e circula entre roedores e pulgas. Tá vendo aí, família? As minhas pesquisas, não são tão teorias da conspiração, Eu estou sabendo agora, de pulgas, porque o que eu tinha lido sobre isso, principalmente disso ter sido uma coisa feita, as pessoas associavam ratos, Vocês sabem que um dos primeiros animais que eles levam para laboratório para fazer teste são ratos, São os roedores. Então, algumas pessoas acreditavam que, de fato, esses roedores foram, de alguma maneira, mudados geneticamente, infectados, enfim, como o filme fala, E daí por diante saiu espalhando aquele troço ali, já que eles não queriam, aquela geração seguindo os caminhos que estavam, tá certo? Para você conseguir fazer uma casa em um terreno onde já está construída alguma coisa, você precisa desmanchar o que está lá.
Então, meus irmãos, muitos cristãos fundamentalistas, né, pessoas que não só liam como as de hoje, mas traziam aqueles mandamentos para o seu dia a dia, e a Europa era muito forte nisso. Talvez se elas não tivessem morrido, a maior parte deles, com esse problema, talvez elas não tivessem deixado os seus filhos e netos seguirem pelos caminhos que acabaram seguindo, transformando a Europa no que é hoje. Talvez se esses conservadores estivessem vivos, talvez se aquelas pessoas que saíram no navio do Titanic tivessem completado o trajeto em plena saúde, talvez a gente não tivesse o Federal Reserve, né? É esse banco aí que todo mundo deve. Muitos dos poderosos daquela época foram convidados justamente para aquele passeio para discutir, né, sobre o futuro da humanidade. Muitos dos magnatas da época, as pessoas poderosas, foram convidadas para aquele cruzeiro, né, para aquela viagem, para discutir sobre isso, né, para eles apresentarem o porquê era importante criar esse Federal Reserve, já que eles, à primeira vista, não aceitavam a ideia porque acreditavam que se criasse um órgão assim, ele acabaria engolindo as nações, iria endividar como se fosse um agiota e todas as nações passariam a dever a ele e ele teria o poder total e não mais os governos de seus próprios países, já que estariam devendo. Eles eram contra por conta disso. E olha o que é que aconteceu. O navio afunda com seus principais opositores, com pessoas de grandes posses, e menos de um ano depois o Federal Reserve foi criado. Então assim, a gente vem falando, observando a história, mas quando você aponta esses pontos de vista, nossa, o cara é louco, o cara é pirado, porque se for como ele tá dizendo, aí ferrou, né? Você vê, o Trump tá indo totalmente contra o sistema. A pessoa pode não gostar, não devia ter feito assim, não sei o que, cada um que tem o seu ponto de vista. Mas negar que ele tá indo contra o sistema, meu irmão, é impossível, né? E é justamente em uma hora dessa que uma das piores ferramentas já usadas pelos donos do mundo parece que ressuscita, sai do túmulo. Será, meus irmãos? Todo cuidado é pouco. A bactéria Yersinia pestis ainda persiste e circula entre roedores e pulgas, então entre os ratos, né? Agora vamos dizer que é as pulgas, porque fica mais fácil. Ninguém vai fazer teste em pulga, né? Então fala em pulga porque a matéria colocou logo pulga, mas o problema são os roedores. As casas das pessoas têm roedores, né? Esse é o problema, que funcionam como reservatórios de infecção. Isso torna a erradicação da doença praticamente impossível. Então não é possível erradicar a doença. Especialistas acreditam que a peste foi trazida aos Estados Unidos em 1900, quando navios infestados por ratos chegaram a cidades pontuárias. A doença se espalhou periodicamente em áreas urbanas em rápido crescimento, como Los Angeles, na década de 1920, que tinha grande concentração de ratos. Hoje os casos são raros e ocorrem principalmente em áreas rurais, onde as pessoas têm maiores contatos com os roedores selvagens. Então veja, meus irmãos, como o filme dá certo. A pulga é só para despistar. Ela veio através de ratos. Ratos sempre foram usados em laboratórios para todo tipo de teste. Faça você o seu próprio raciocínio, né? A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis. A infecção pode ocorrer quando uma pessoa é picada por pulgas contaminadas de roedores, como esquilos, tatus ou furões. Também é possível contrair a doença ao manipular animais infectados, por exemplo, ao caçar ou preparar suas carcaças. Animais de estimação, especialmente gatos, podem ser infectados ao caçar ou brincar com roedores doentes. Só por essa matéria aqui, a forma como ela está sendo escrita, eu já sei que o problema mesmo é o rato. Porque isso aqui são todos casos que podem acontecer. Mas os roedores entram na casa das pessoas e fazem, por exemplo, xixi, fazem cocô sobre a comida, né, sobre a água, reservatório de água. E a pessoa não sabe, a pessoa não consegue identificar à primeira vista. Mas a matéria poupa, né, a principal forma de infecção. Eles não querem de forma alguma que você pare para pensar nisso. Ainda mais que diga, né, que os ratos são os principais animais até hoje usados como cobaias para todo tipo de invento. Tratamento de doenças, quantas vezes você já viu, né? É próprio Fantástico aí mostrar animais sendo infectados para depois eles curarem ali, né? Através de alguma medicação nova. Isso sempre existiu, não é de agora. Mas não é para falar. Nesse momento você não deve lembrar disso. Existem 3 formas principais de peste, explica Edward Jones Lopes, especialista em doenças infecciosas da Keck Medicina, da Universidade do Sul da Califórnia. A mais comum é a peste bubônica, em que a bactéria se multiplica por gânglios linfáticos próximos à picada da pulga, causando inflamação. A peste sêmica ocorre quando a infecção se espalha para a corrente sanguínea, enquanto a peste pneumônica afeta os pulmões.
A transmissão entre as pessoas só ocorre no caso da peste pneumônica, quando a infecção é transmitida por gotículas expelidas ao tossir ou espirrar. Contudo, casos de transmissão entre humanos não são registrados nos Estados Unidos há mais de um século, embora tenha ocorrido em veterinários e donos de animais expostos e gatos infectados. Aqui eles falam sobre o sintoma, é importante, né? O sintoma geralmente aparece dentro de 2 semanas após a exposição e inclui febre, náusea, fraqueza e inchaço dos ganglíolos linfáticos. Se houver suspeita de infecção, o médico pode coletar amostras de sangue ou de um linfonodo inchado para exames laboratórios. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, recomenda iniciar o tratamento com antibióticos imediatamente, mesmo antes dos resultados dos exames, devido ao risco de complicações graves se a peste não for tratada a tempo. No mês passado, um homem faleceu em decorrência da doença no Arizona, né? Embora a peste continue sendo extremamente rara nos Estados Unidos, com uma média de 7 casos por ano, os especialistas destacam que ela ocorre principalmente em estados do oeste, como Califórnia, Arizona e Novo México. No Brasil, o último caso de peste humana foi registrado em 2005, no município de Pedra Branca, no Ceará, de acordo com informações do Ministério da Saúde. No condado de Eldorado, que inclui Salt Lake e Tahoe, não houve caso desde 2020. O Departamento de Saúde Pública da Califórnia, que monitora a presença de bactérias em roedores, detectou a Yersinia pestis em apenas 45 esquilos e tâmias desde 2021, todos na região da bacia de Tahoe. Bom, então esse, né, é como se fosse um pequeno aviso, né, de coisas que podem acontecer. Meus irmãos, agora é o que a gente tem falado aqui ultimamente, né? Que essas coisas só tendem a aparecer com mais frequência, né? Esses são os dias trabalhosos. O que eu achei engraçado é que a matéria não fala sobre a cura, né? Mas fazendo uma pergunta aqui à IA, eles dizem que sim, que existe a cura, né? É principalmente curável com antibióticos ou com uma tal de estropotamicina, getaminicina e doxiciclina, né? Especialmente se o tratamento for iniciado precocemente após o surgimento dos sintomas. Então já tem, né, a cura. Não seria, Deus o livre sair espalhar, não seria tão letal como foi no passado, mas talvez isso aqui seja um aviso, né? Olha, vocês não achem que está tudo tranquilo não, porque não está, né? Talvez a ideia da matéria seja unicamente e exclusivamente isso. Quando a gente lembra desses recados dados em filmes como o Batman, quando a gente lembra do próprio Titio Bill, né, falando aí que o mundo precisava, né, de um órgão com poder, com jurisprudência, com autonomia para agir no mundo independente da bandeira, a gente realmente fica preocupado. Porque o que ele deu a entender com aquele papinho é que enquanto não tivesse aquilo, a gente não ia ter sossego, né? E é isso que realmente faz medo. Quererem que a gente acredite que isso aparece por acaso, bom, cada um tem o seu ponto de vista, mas a mim realmente não convence, né? Quem se convence com isso, realmente eu não posso considerar desperto. Mas é isso aí, meus irmãos, vamos ficar de olho, esse é o nosso trabalho, né? Prestar atenção nessas coisas que estão aparecendo aí do nada, né? Do nada aparece, do nada vai embora. Eu digo pra vocês, quem acompanha o nosso canal aqui, sai na frente da informação. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou trabalhando duro aqui no diário. Já vou mostrar para vocês as correções que mudava simplesmente o sentido do texto, né? E eu vou trazer aqui para vocês. Não foram erros, família, só de pontuação, de palavras. Isso aí é bobagem, sinceramente, né? Portanto que não tira o sentido que você consiga entender, mas foram palavras, né? Até linhas inteiras que mudaram completamente o sentido. Parece até assim o sobrenatural trabalhando, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês logo. Tá mais perto de terminar, então assim que terminar eu mostro para vocês o que é que mudou, principalmente para quem já comprou, que eu vou disponibilizar, né, tudo grátis. A pessoa vai poder baixar, quem já comprou vai baixar lá, e quem comprou o livro físico também vai receber o PDF, tá certo, meus irmãos? É isso, deixa eu terminar e eu vou mostrar para vocês. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!